Eu moro nos Estados Unidos há 5 anos. Eu tenho IT number. Eu sou house cleaner. Meu marido trabalha na construção para ele mesmo. A gente não sabe quanto entra, quanto sai. Mas eu quero comprar a minha casa. Como que eu faço? Então, gente, o primeiro passo é o planejamento, né? Que é essa parte financeira, essa parte que a gente faz antes de começar a olhar a casa, né? As pessoas, elas acham muito que primeiro tem que achar a casa para depois achar o financiamento para aquele imóvel, igual é no Brasil. Tu tá brincando? Então, por isso que eles vão no corretor. Essa casa aqui, que linda. Agora eu vou correr atrás, porque agora eu achei uma casa que eu gostei. Mas, Como é que eu gente, faço pra comprar essa casa? tu tá de brincadeira comigo. Essa Então, eu nunca tinha ouvido. Acontece muito. Aí, quando eles vêm sentar com a gente, que a gente fala sobre os requisitos. Porque, assim, os requisitos do banco não é bicho de 7 cabeças. Por exemplo, para ITIN, o planejamento ele é simples. É 3 coisas. Primeiro é o crédito. A pessoa tem que ter uma pontuação de crédito. Ela tem que ter um conteúdo de pelo menos 3 linhas de crédito. O que é linhas de crédito? Pode ser um carro financiado, cartões de crédito, qualquer coisa que a pessoa tenha ali reportando no crédito. E que pagou em dia, né? E que pagou em dia e que tem um período de 12 meses. Ah, ok. Não adianta eu ir lá financiar umas panelas por 3 meses e achar que vai pro meu crédito. Se reportar para o seu crédito e você tiver uma entrada muito grande para bancar, uma entrada onde que o banco vai assumir o risco de uma pessoa que ainda não tem um crédito construído e um juros que é gigantesco porque você não tem o histórico de crédito, aí tudo bem, eu já fiz financiamento assim. Mas a pessoa tinha dinheiro, né? Mas a pessoa tinha dinheiro. Tinha bala na agulha. Isso, mas a maioria das pessoas, elas não têm esse tanto de dinheiro, né? Elas trabalham ali focadas durante o período de tempo tentando juntar ali, vamos supor, 20% de entrada. É uma entrada significante, né, gente? Aqui em Massachusetts, as casas são caras, né? Então, assim, crédito é o primeiro requisito. Então, todo mundo que vem, né, trabalha no crédito primeiro. Tu falou aí 20%. Às vezes, né, a pessoa não sabe como calcular isso. Então, eu vou calcular aqui rapidinho. Uma casa de 500 mil, menos 20%, 100 mil. Ok, então se eu quero comprar uma casa de mais ou menos 500, com a IT number, eu tenho que ter uma entrada de 100 mil. Correto? Isso. Entendi. Então, o crédito... Crédito, primeiro requisito. Segundo requisito, um comprovante de renda. O que é o comprovante de renda? Tem algumas opções quando você tem ITIN. A primeira opção é com o imposto de renda declarado. Né? Mas nós sabemos que a maioria dos autônomos, né, as pessoas que têm a sua própria companhia, trabalham por conta própria... O self-employed. Muitas das vezes eles não vão declarar muito alto. Por quê? Porque senão eles vão pagar impostos, vão pagar taxa federal. Muitas das vezes... deduzindo tudo, né? Tudo que pode muitas das deduzir. vezes... Então, assim, eles vão lá, vão deduzir, maximizar as deduções, para no final não ter que pagar muito taxa federal. Tá. Isso é ruim, porque não tem como você comprovar a sua renda através do imposto. Mas tem uma solução alternativa, que é comprovar a sua renda através de 12 meses de extrato bancários. E o banco, ele analisa os depósitos de trabalho ali, através daqueles 12 meses. Tá. Então, deixa eu ver se eu entendi. Gente, porque assim, ó, muda sempre, né? Às vezes muda, né, esses requerimentos. Nós estamos falando para quem tem ITIN number, que vai dar os 20% de entrada, né, Ju? Então, Exatamente. tá. Então, gente, a gente tá falando para quem tem IT number, que tem que dar os 20%. Então, tem que ter o crédito... Tem que ter o crédito. Reportado, que tu paga em dia. Tem que ter a entrada... Tem que ter entrada. De 20%. E um comprovante de renda. Um comprovante de renda, que são 2 opções. Ou imposto... Ou extrato. Ou extrato. Para quem é autônomo. Tá. Que é o quê? Ninguém vai te financiar 400, 500 mil sem saber que tu tem de onde vir. Exatamente. Tá. Daí deixa eu te falar. E o que tu acha do povo que fala assim, ó... Menino, paga imposto não, vai ficar dando dinheiro pro governo aí. Como que isso afeta? Então, para uma pessoa que tem ITIN, isso afeta muito. Porque, assim, agora no momento pode não ter, mas igual ano passado, nós estávamos com 2 programas específicos de ITIN com entrada baixa que exige especificamente o imposto de renda declarado. Qual era a entrada baixa? 10%.
Não existe mais esse programa. Não, porque foi suspenso, Tá. mas a gente tem, assim, a gente tá positivo que vai voltar. Entendi. Então, se eu tiver meu imposto declaradinho certinho, Uhum. eu tenho um benefício de entrar com 10%. Isso, Então, Isso. essa casa que eu tinha que entrar com 100, eu posso entrar com 50. exatamente. Só porque tem um imposto. Só porque tem um imposto Declarado. declarado. Isso. Tá. No caso, assim, o banco, ele olha para a situação financeira da pessoa e ele tá analisando uma coisa. Aham. Só uma. É a habilidade de repagar a dívida que você tá pegando emprestado. Né? Então, por isso que esses 3 requisitos são super importantes. Mas são só 3 requisitos. Só né? 3. Exatamente. Crédito, comprovante de renda, dinheiro no banco. Então, assim, aí as pessoas perguntam, Júlia, a parte da entrada, né? Fora a entrada, quais os outros custos que eu vou ter com a compra da casa? Né? Uhum. Você vai ter os custos de fechamento, que é os custos associados ali impostos. com o fechamento do imóvel. Que aí é o advogado. O advogado, taxa de cartório, Escritura. de registro, escritura, isso. IPTU, seguro da casa, é um taxa pacote de bancária, custos. né? Isso. Aí você tem que ter ali a entrada, mas você tem que ter um dinheiro extra ali, né, poupado para pagar esses custos. Tá. Então, vamos lá. Se eu tenho o imposto e se esse programa abrir novamente 10%, enquanto esse programa está fechado, é 20%. 20%. Pode ser imposto, pode ser extrato bancário. Isso. Como eu já trabalho contigo há muito tempo, o que eu falo para os meus clientes? Quando eles vêm, né? Que eu já dou uma filtrada. Eu já sei quem já tem um dinheirinho e eu já sei quem já tá um pouquinho mais além para comprar casa. Eu sempre falo para eles, liga para a Julie, senta com a Julie, por quê? Porque ela vai me ajudar a desenhar o teu planejamento. Exatamente. Por quê? É automático. O que a gente vai fazer? Eu vou quitar a dívida, vou melhorar, vou organizar as finanças, mas já com o plano dela para alcançar. Então, se a pessoa precisa abrir um cartão de crédito, Construir um crédito. a gente vai lá e abre. Nossa, mas a Case é contra cartão de crédito. A gente é contra a gente irresponsável com cartão de crédito. Exatamente. Ok. Daí, vamos pra Mary. Né, Mary? Mary. Quero comprar uma casa, Mary. Quero comprar uma casa. Qual é a primeira pergunta que tu faz? Que tipo de casa você quer comprar? O que você tem em mente? Que tipo de casa que você tem em Que casa mente? você tem vontade de comprar? O que você pensa? E o que o povo responde? Tem gente que fala assim, já me falaram que eu tenho que comprar uma multifamília primeiro, Aham. né? Aí a pessoa tá na dúvida, assim, realmente ela não sabe. Tem gente que vem muito certo do que quer. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu quero uma coisa compatível com o que eu já pago. Eu quero um apartamento. Tá. Quero começar num apartamento, eu não quero pagar muito mais do que eu pago no aluguel. Ok. E já tem gente que vem e fala assim, eu quero uma single family, Tá. porque eu trabalho por conta própria, eu preciso de um lugar para pôr meu caminhão, para colocar minhas ferramentas, e eu quero uma Essa aí é single, bem popular. né? Tá. Então, assim, tem gente que tá bem certo do que quer, tem gente que não tá muito certo. Quando a pessoa não tá muito certo do que ele quer, aí eu começo a fazer algumas perguntas sobre o estilo de vida da pessoa, para poder entender um pouco, né? Trazer uma clareza. Trazer uma né? clareza para me direcionar ali, para ver que tipo de imóvel é o ideal para aquela pessoa, né? Tá. Então, assim, vamos supor que a pessoa não é uma pessoa muito handy, né? Não é uma pessoa que sabe fazer muita coisa, não gosta muito de manutenção, Não né? sabe pintar, Não sabe mudar. pintar, não sabe pregar um prego na parede, não gosta de raspar neve, não gosta de estar cortando grama. Ele Aham. quer ter, assim, o mínimo de trabalho possível. Ele Tá. quer quase que ter o benefício de ter a casa própria, porém, quase que viver como um inquilino, praticamente, né? É isso aí que ele tá existe. querendo. Tem gente que tá querendo isso. Então, assim, o mais próximo que você vai conseguir disso é um condomínio, né? Entendi. É um townhouse. Porque você vai pagar a taxa de condomínio e aí a neve vai estar raspada lá, não vai ter landscaping, o exterior tá todo cuidado, você vai cuidar só do lado de dentro, Tá. né? Agora, se o cliente falar assim pra mim, não, eu tenho vontade de investir, eu quero algo mais pro futuro, Aham. quero algo pra alugar, né? Talvez uma multifamília, talvez alguém que já mexe com construção, né? Ok. Tem funcionários que vai lá, que vai arrumar. Talvez é um imóvel ideal para ele. Já esse outro cliente que não sabe fazer nada, que vai ter que pagar todo mundo para fazer tudo, a multifamília não é um imóvel para ele, porque ele vai gastar muito dinheiro ali, né? A gente mora numa região onde os imóveis são muito antigos, principalmente as multifamílias, tudo construído em 1900.
1910, 1920. Então, você imagina a elétrica, o encanamento desse tipo de casa, O aquecimento. a fundação, o aquecimento. Então, são imóveis muito antigos que, se não foram reformados ou não foram reformados corretamente, né? Vai dar um problema. Vai dar muito problema. Sempre tá dando problema, na verdade, multifamília. Então, é muita manutenção. Então, assim, se o cliente fala assim, não quero lidar com o inquilino, tipo, você quer estar lá dormindo e meia-noite seu inquilino tá chamando porque o vaso entupiu, deu um vazamento em alguma coisa, né? O heater não ligou. O heater não ligou, parou de funcionar. O que acontece, né, Julie? Se a pessoa fala assim, Deus me livre, eu não quero nem saber. Ou então, o inquilino não pagou no dia 1º. Você tem que pagar o seu mortgage. Verdade. Você tem o recurso financeiro para pagar a parcela ali sem o inquilino ter pagado o aluguel? Se a pessoa falando, quero nem saber dessa dor de cabeça, então não é um imóvel para você. Então, a gente vai ter essa conversa para poder entender. Eu acho que a pergunta que eu mais recebo é, Casey, eu compro uma multifamília ou eu compro uma single family? Então, o que é o mito, vamos dizer assim, né? O que tem muitas pessoas ou muitos corretores que vão tentar, tipo assim, abrir sua cabeça e enfiar lá dentro. Presta atenção, gente. Ok? O que eles vão falar para você? O benefício do primeiro imóvel é a entrada baixa, certo? Tá. Então, você pode comprar uma multifamília com 3,5% de entrada, porque você está comprando essa casa para morar. Quem né? tem social, né? Quem tem social. Tá. Então, se você tem um social, não é para quem tem IT number, né, Julie? Se você tem social, você está comprando o primeiro imóvel, você pode comprar uma multifamília para você morar e dar 3,5% de entrada. Perfeito. Tá? Então, vamos supor que você morou ali naquela multifamília por 1 ano. Tá. E aí você fala assim, eu quero comprar a minha segunda casa, agora eu vou comprar a minha single family. Você vai comprar a sua single family com 5% de entrada. Então, você qualifica novamente para uma entrada baixa. Usa o benefício. Usa o benefício de novo, porque você vai comprar outra casa que você vai morar nela. Porque, aos olhos do banco, essa single family é um upgrade. Multifamília, Entendi. né? Você não vai dividir parede, você não vai ter ninguém ali, então você vai fazer um upgrade, o banco permite você fazer isso. Mas se você fizer o contrário, se você comprar uma single family, que é o melhor estado de moradia que você pode ter, né? Entre condomínio, multifamília e single family, o melhor é a single family. Top é a single family. Se você compra a single primeiro e depois você vai comprar a multi é investimento. Não tem como, não tem automaticamente. 25% Então, de entrada. 25% de entrada. Então, para quem quer investir, a única oportunidade de comprar a multifamília com uma entrada baixa é a primeira casa. Tá. Então, tem gente que vai usar isso e falar assim, você tem que comprar a primeira casa, tem que ser uma multifamília. Entendi. Ponto. Porém, se você não tem perfil de owner, de dono de multifamília, não adianta, você vai usufruir de um benefício que vai se tornar um peso para você. Então tá, o que seria uma multifamília agora, mais ou menos, aqui em Low? Quanto custaria mais ou menos uma multifamília hoje? Tem de todo o preço, mas se você vai comprar, por exemplo, de 2 famílias, 2 famílias, menos de 500 mil, vai ser caindo os pedaços. Até 500 mil tá difícil achar, né, Mary? Vai ser tipo 600 pra cima. Então, vamos lá. Se é 600 mil e eu tenho social, eu tenho o benefício do 3,5%, né? Vamos lá. 21 mil seria minha entrada, mais o closing cost. Então, assim, é tentador, né? É tentador. Mas não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Depende do cliente. E tu tem que morar na casa. E você, pelo menos 1 ano. Tu tem que morar na casa. Isso, porque o programa FHA de First Time Buyer com social, quem tá dando, né, ali os 3,5% de entrada, você assina uma cláusula no fechamento que fala que você vai residir na casa como residência primária por pelo menos 12 meses. Ai, Julie, mas o meu amigo comprou e não morou na casa. Problema do seu amigo. Ele assinou o documento lá no fechamento falando que ele ia morar na casa.
Então, assim, tem gente que faz isso? Tem, mas nós não estamos aqui falando do que pode e o que não pode fazer, certo? Nós estamos falando Isso é aqui do caráter, que é. né? Se Nós tu estamos assinou uma documentação, tu falou pro banco que tu ia cumprir as regras, tu não cumpre, isso é caráter, gente. Nós estamos falando do jeito que é. Então, você teria que morar nessa casa por 1 ano, para depois comprar a sua single family. É assim que funciona. Tá. Se você ouviu por aí, né, que uma pessoa fez outras coisas, então Já saiu da lei, né? É. Já saiu da regra. Então tá. Imagina se eu... Ah, ok, eu tenho 20 mil ali, 21 mil mais o closing cost, vou entrar na casa porque a minha corretora falou pra mim que eu deveria ir, tal. Vou morar embaixo do meu inquilino e o meu inquilino começa a encher o meu saco o tempo inteiro. Por quê? Porque eu tô ali. Eu tô no fácil acesso e tu descobre que tu não gosta de ter inquilino. O que faz? Olha, isso foi uma pergunta que eu tive bem recente. Eu tive uma pessoa que falou, olha, eu peguei uma carta de crédito para comprar uma casa de 2 famílias, mas eu não sei se eu quero, Ok. porque a prestação vai ficar alta, né? 600 mil com 3,5% de entrada, o seu valor sendo financiado, ele é alto. Isso resume em uma prestação mais alta. Tá? Quando você está comprando como primeira casa ali, o programa FHA ele é um programa governamental. Dentro da prestação mensal, vai ter ali o principal do que você deve com juros, o tax, que é o IPTU do imóvel, vai ter o seguro da casa e vai ter o PMI, uma coisa que muitas pessoas não falam. Ele fica ali escondidinho, mas está ali. Explica pra gente o que é o PMI. PMI é o Mortgage Insurance, né? É um seguro que o banco impõe na prestação da casa, porque você não deu 20% de entrada. Mas o programa FHA, você dando 20% ou não, você vai pagar PMI. Tá brincando. pelos 30 anos, né? E o PMI, ele não é removível. Você tem que refinanciar o imóvel, passar ele para um tipo de financiamento chamado convencional, para você conseguir remover o PMI. Aí, o que acontece? Essa casa de 600 mil, a prestação dela vai ficar bem alta. Imagina. Ela vai ficar bem alta. Então, assim, a pessoa, na hora dela comprar uma casa de 2 famílias, ela tem que pensar no seguinte: se eu não tiver a renda do andar de cima, eu vou conseguir sustentar essa prestação sozinho, né? Se alguma coisa acontecer e o meu inquilino não conseguir me pagar, ou eu ficar sem alugar por 3 meses, né? Ou se eu tiver que levar meu inquilino na corte e começar o processo de eviction, de remoção. E demora, eu vou ter dinheiro? Demora até, né, Mary? Vários meses. Eu tive uma cliente que foi 3 meses para conseguir tirar a inquilina. Aí é 3 meses não entrando dinheiro. Eu tenho Na outros verdade, clientes foi- que estão 8 meses tentando tirar um inquilino. 8 meses 8 sem meses ter sem o ter o aluguel. aluguel. Então, é uma coisa que você tem que estar pensar. ali. Além disso, você também tem que pensar, o dia que eu comprar minha single family, que eu mudar daqui, o aluguel das 2 unidades vai cobrir a prestação? Porque se não for cobrir a prestação, também não é um bom investimento, Verdade. certo? Verdade. Porque aí você vai tirar dinheiro do bolso para poder inteirar a prestação. Exatamente. Então, assim, tem que pensar nisso tudo. Muitas das vezes, eu tenho pessoas que falam, olha, Julie, eu vou começar com a minha single family porque a gente já tem uma poupança guardada que a gente vai continuar desenvolvendo ela para futuramente comprar uma casa de 4 famílias. Aí, beleza, uma casa de 4 famílias com 25% de entrada, a sua prestação, ela vai ficar boa. Aí você vai coletar os aluguéis, né? Você vai manter a casa ali durante o período de tempo que você for dono dela e você vai colocar dinheiro no bolso todo eu mês. tenho um exemplo. Eu coloquei uma casa de 4 famílias no mercado semana passada. Ok. 4 famílias. 4 apartamentos de 3 quartos cada um. Nossa. O aluguel é 1.800 cada apartamento. E tá então, baixo? Tá baixo. O total ali tá dando 7.200 de aluguel. Tá. E a prestação com 25% de entrada tá dando por volta nem 5 mil. Nossa. Então, tá dando um lucro de mais de $2.000 por mês. E no aluguel baixo, né? No aluguel No baixo. aluguel aluguel baixo. defasado que vai Exatamente. ter como Porque ao não longo se dos aluga nada tempos. mais por 1.800. Tanto é um bom investimento que mesmo nesse mercado que não está tão bom quanto, né, um ano atrás, nós tivemos 20 ofertas na casa. Nossa, Mary, não vi essa casa. Volta ela! 20 ofertas na casa. Tá brincando. Incluindo cash offers numa casa de $750 mil.
450. A pessoa... 750. 750. Olha, a pessoa chegou e falou, eu quero pagar à vista. Sem financiamento, sem nada. À vista, 750. Então, assim, é um bom investimento. A gente não tá falando que já não aceitou a oferta? Já aceitamos. Foi o cash? Não foi o cash, porque eles tentaram o lowball, tentaram ir a menos. Diminuir o valor. Achou que a gente tava bluffing, né? E, enfim, mas o dono aceitou uma ótima oferta com 25% embaixo e eu creio que vai ser o melhor deal para ele. Mas assim, a multifamília é um bom negócio, sem sombra de dúvida. Mas cada caso é um caso. Então, a gente tem que entender quem é esse cliente, quais são os objetivos desse cliente, qual é o perfil desse cliente, para a gente ver o que é melhor para ele. Porque não é sobre só vender uma casa. Toma aqui uma casa pronto. Pronto. Vai, te vira. Não é isso. O que vai ser o melhor negócio para você? É isso que a gente tem que entender.